Boa noite, gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Bem-vindos, bem-vindas a mais uma live, mais um Plantão Petit. Ô, Tanguê, quer dizer que. Tudo bem, Opa, cara? Quer dizer que aqui quanto no tempo aí, Petit cara? Jornal não tem direito à janela, não, Tudo né? bem. Ou melhor, intervalo, né? A coisa emenda na outra já, é isso. Não, não, peraí, Dez peraí. minutos? 10 minutos. Porra, 10 minutos Entendi. você reconstrói Roma, né? Você vai pra escola, você tem quanto tempo de Ah, intervalo entre dois às tempos e vezes outro? cinco até, Ó, depende da 10 minutos. escola. Depende da escola. É isso. Dependendo da escola, é É, só o tempo de sair de uma sala 20 e entrar minutos na de outra. recreio. Tem a escola que é dura, hein, cara? Pô, tem a escola aí que é complicado. Olha aí, o pessoal aí entrando, bem-vindos, bem-vindas. Mais uma. Sejam bem-vindos, pois é. Tem uma galera aí que já estava na live, que estava na aula que a gente deu agora há pouquinho Olha aí, e olha que já aí. migrou para Ô, cá. Sejam Tanguy, ó, o pessoal bem-vindos. já comprou selo aí, ó. Passando Trotsky. Ah, passando Trotsky é ótimo, esse Isso nickname. aí, isso aí daqui a pouco liga pro governo britânico Olha lá, aí, cara, falar com a mais Priti selo Patel. pingando. Aqui passou um aqui, Tanguy. Peraí, quem foi? Escapou aqui. Não consegui ver. Olha aí, Foi olha aí. Mecha Madeteca. Porra, aí complica. Mecha Madeteca. O pessoal tá falando aqui, ó, a aula de hoje foi Olha aí. ótima. A Giovana Neves Rafael, falou que a aula foi ótima. obrigado, Rafael. Rafael Obrigado a GS comprou todos. selo Ô, Tanguy, também. bota a mensagem gentil, por favor, cara. Vou botar sim. Hoje é Quadragésimo que dia? primeiro. Hoje é que dia, Daniel? Que Quadragésimo dia da primeiro. guerra? 4-1, 41 isso. é Márcia comprou 4-1, selo. né? Muito 4-1. obrigado, Márcia. Olha aí. Tá. É, o pessoal que Plantão, perdeu a aula depois pode Petit. assistir lá no canal do YouTube do Petit Jornal, a aula de hoje. O pessoal que está no YouTube assistindo essa live Fez um já primeiro. fica lá no canal, já pode assistir a aula gratuita sobre o TAM. Aí o nosso abraço a todo mundo que está entrando aqui na live, gente. Olha aí. O pessoal que quiser Selos. apoiar o Petit Jornal Tá com vendo? selos, pode apoiar. Ficamos muito agradecidos. Érica Olha aí. Rocha, Sônia MD Costa, comprando selos aí. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Dá só mais alguns segundinhos pro pessoal entrar aí e a gente começa a aula. Ó, o Board Game Box. Obrigado, foi Ótima aula bacana, foi hoje. bacana. Só falou fala da pretensão argentina entrar na OTAN. É verdade, a Argentina quis entrar na OTAN já. Mas aí, Tang, quem não quis entrar na Quis OTAN, mesmo, Tang? Daniel. Quis Quem não mesmo. quis? Ai, cara. Tem a Rússia aqui, pô. Se é a União Soviética É aqui, meu amigo. lógico, é Todo mundo tem lógico. Pô, autorização imagina, eu pra querer. continuo com a teoria, sentar todo mundo para a OTAN, nunca mais vai ter guerra no mundo. O importante é botar todo mundo na OTAN. É isso. Ó, professor Leandro Signori Obrigado. comprou selo, muito obrigado. Daniel Eleutério. Daniele Eleutério, aliás, comprou selo, muito obrigado, Daniele. E Ricardo Galassi comprou também. Liso Mignani comprou também. Cris Fontainha, é isso? Fontanha? Comprou também, muito obrigado. Obrigado, pessoal que está comprando selos aí. Vocês são fundamentais para o nosso projeto. Mama Yogini, onde é que ela está mesmo, Daniel? Não sei, Nova não York, sei, não? rapaz. Eu acho que é Nova York Para que mim, ela está. Pô, Acho que é. aí, Cuba não quis, é não verdade. estava Cuba não mais quis. aparecendo os seus aqui para mim, daqui. Tava aparecendo no início da live, agora não está aparecendo mais. O Instagram, o Instagram tem É vida muita. O louca, Instagram Daniel. tem muitas É vida vontades, né, louca. cara? Ele tem vontade, tem dia que ele tá afim, tem dia que ele não tá afim. Tem. É complexo isso. É isso. Ó, a Fernanda foi nossa aluna Obrigado. Aí, no Clio Fernanda. do Rio de Obrigado, Janeiro. Tá aí, Fernanda. ó, comprou selo também. Eu Polônia, botei, eu loucona. botei um Polônia tá pitaco aqui de loucaça hoje Polônia também. aqui, Hoje tá tem aqui. Polônia mais uma vez. Botei, Botou? porque achei que vale. O Oligarcas hoje tá recheado, tem um monte de número, trouxe um monte de número, coisa boa. É, a Polônia, Daniel, chegou naquele. Sim. Sabe quando a pessoa fica muito idosa? É tipo E eu. assim, Eu sou uma fala o que pessoa vem na idosa cabeça. que fala do Vai que ver na vem na cabeça, cabeça. Sou eu. ela fala. Pois Olha é. aí. Então a Polônia tá parecendo com você. Tá nesse nível. Tá realmente nesse nível. Tô preocupado com a Polônia, Daniel. Mas, rapaz, O que a depois da, Polônia da pode aula fazer de daqui pra hoje, o frente? pessoal pôde entender um É, pouco mais que a Polônia sempre foi nervosa. Né? A Polônia.
Sempre foi nervosa, Sempre foi sempre sem ficou freio. preocupada Nunca teve ali freio. com a Rússia, União Soviética, dependendo do momento, nomes diferentes, mas interesses iguais, que é partir para cima da Polônia. É isso. Ó, Eduardo Pereira comprou selo, Menselmo comprou selo, muito obrigado. Vamos Valeu. Vamos começar. começar, Daniel. O que você acha de botar para gravar aí? Vamos bater quase 300 pessoas na Vamos live começar, já. vamos Tá lá. bom já pra gente começar. Vamos embora. Gravando, Daniel. Olá, gente, bem-vindos a mais um Plantão Petit, esse encontro diário entre Daniel Souza, que vos fala, e Tanguy O Bagdadi, para repercutir os últimos acontecimentos da guerra entre Rússia e Ucrânia. Estamos gravando esse episódio numa live no Instagram do Petit, na terça-feira, 5 de abril, 23 horas e 7 minutos. Hoje é o 41º dia de guerra. Fica aqui registrado o marco temporal, em que momento nós estamos na guerra, justamente para que nós possamos aprofundar alguns desdobramentos que aconteceram ao longo do dia de hoje. E aí, Tanguy, tudo bem? Vamos nessa? Tudo bem. O pessoal talvez tenha reparado aí que a gente está gravando hoje mais tarde que o normal, né? São agora, portanto, 23 horas e 7 minutos no horário de Brasília, porque a gente acabou de dar uma aula lá no YouTube do Petit Jornal, exatamente sobre a OTAN. Então, se te interessa, né, se é um tema que vem aparecendo aí, você tem dúvidas, queria saber um pouco mais sobre a história, como é que a OTAN pretende agir, pretende atuar, assiste lá, está lá no YouTube do Petit Jornal. É uma aula muito interessante, então a gente deu essa aula agora de 9 a 10h40, mais ou menos, então a gente está gravando agora às 11 da noite, 11 e pouco, iniciando a gravação aqui do episódio, né, do plantão do 41º dia de guerra. Como sempre, Daniel, como a gente tem feito já, né, ao longo desse plantão inteiro, vale a pena a gente começar pela parte militar, né, o que está acontecendo na parte militar. E o fato é que realmente a Rússia desocupou praticamente todo o norte da Ucrânia, né? A Rússia anunciou isso tem mais ou menos uns 10 ou 12 dias, né, que o objetivo não era mais, portanto, fazer uma ação no norte do país, que nunca quis tomar Kiev, nem nada disso, né? Então, aquela região toda de Kiev, Chernobyl, Chernihiv, né, que são as cidades lá do norte, de fato foram sendo desocupadas progressivamente e nesse momento praticamente já não há mais tropas russas por ali que saíram exatamente pelo norte do país em direção a Belarus. Aparentemente, Daniel, a concentração de força agora está sendo realmente Luhansk e Donetsk, né, regiões ali do leste da Ucrânia, no Donbass, mas a Rússia também não tem conseguido avanços importantes naquela região. Então há um avanço de fato, na verdade há ataques que a Rússia vem fazendo a posições ucranianas lá nas regiões do leste da Ucrânia, mas sem avanço claro. Isso aqui é importante até em termos de localização geográfica, Daniel, a gente lembrar que as regiões de Luhansk e Donetsk são duas regiões que declararam a sua independência com relação à Ucrânia, foram reconhecidas como independentes pela Rússia, mas isso não envolve as regiões de Luhansk e Donetsk inteira. Na verdade, a declaração de independência foi de Luhansk inteira e Donetsk inteira, mas os grupos separatistas não dominam esses oblasts, né, como se chama as regiões na Ucrânia, a divisão administrativa, de forma completa. Então, segundo a Rússia, o objetivo agora, portanto, é conquistar de maneira completa a região de Luhansk e a região de Donetsk. E aí, Daniel, vai aparecer uma cidade a partir de agora que não apareceu uma vez no plantão, salvo engano, que é a cidade de Sloviansk. Sloviansk fica na região de Donetsk, fica no oblast de Donetsk. É uma região de cerca de 110 mil habitantes, 110, 115 mil habitantes, ou seja, não é uma cidade tão grande quanto Kharkiv ou quanto Mariupol, por exemplo. Mariupol está sendo bombardeada, né, de maneira incessante, a semana de semanas, tem 400 mil habitantes, pelo menos tinha, né, 400 mil habitantes antes da guerra. Sloviansk é uma cidade um pouquinho menor e, aparentemente, né, segundo as informações, segundo a informação da inteligência, a gente vai confirmar isso ao longo dos próximos dias, seria muito provavelmente o próximo alvo de um ataque, né, de um avanço russo. Só para a gente localizar onde é que fica Sloviansk, fica a oeste de Donetsk, né, da região de Donetsk, do Oblast de Donetsk, e o objetivo russo, aparentemente, nesse momento, é fazer um ataque em duas frentes a Sloviansk. Uma vindo do norte em direção ao sul, ou seja, principalmente ali da região de Kharkiv, onde há tropas russas ainda, vindo em direção norte para pegar Sloviansk, vindo do norte, e outro ataque vindo do leste, né? Então, no sentido leste-oeste. Então, tentar pegar Sloviansk no sentido, em duas frentes, para tentar garantir que essa cidade passe ao domínio russo.
Muita gente já vem falando, né, numa antecipação, mais uma vez, não dá para a gente saber se isso vai de fato acontecer, mas já vem chamando Sloviansk de uma futura Mariupol em miniatura. Então, uma cidade menor do que Mariupol, e aparentemente a Rússia vem concentrando esforços para, eventualmente, daqui a algum tempo, daqui a alguns dias, provavelmente, atacar Sloviansk. Seria uma área importante para cumprir esse objetivo russo, né, de fechar essas regiões de Luhansk e Donetsk de Falando maneira de algumas completa, Daniel. novidades na área econômica, acho que todo mundo lembra do plantão de ontem que eu destaquei que os alemães resolveram encampar a Gazprom na Alemanha, né? Foi feita ali uma intervenção na prática até setembro, onde as autoridades alemãs, a agência de energia local, vai poder mandar e desmandar na companhia russa. E no dia de hoje, claro, o Vladimir Putin respondeu, destacando basicamente que isso pode ser uma via de mão dupla. Da mesma maneira que eles encampam empresas russas, eu posso aqui encampar empresas ocidentais que eventualmente ainda estejam presentes no território russo, ainda atuem na economia russa. Confesso que, olhando a declaração do Putin, achei até uma declaração comedida e discreta por padrão dele. Quer dizer, houve ali apenas uma ameaça velada, mas não houve nenhuma retaliação. Quer dizer, dentro de um contexto como esse, eu esperaria, até em cima do que tem acontecido nos últimos dias, que o Vladimir Putin anunciasse a encampação de alguma empresa X, Y, Z alemã, mas isso não aconteceu. Muito provavelmente, e aí é uma hipótese que eu estou colocando aqui, talvez você concorde ou não, o Vladimir Putin está com muitas frentes econômicas ao mesmo tempo nessa semana com os europeus em geral e com os alemães em particular. Lembro a vocês que aqueles corpos, né, em Bucha e toda a repercussão que aconteceu ao longo do dia de hoje continua efetivamente repercutindo e talvez para o Vladimir Putin, nesse momento, interesse baixar um pouco a temperatura, jogar um pouco de água na fervura. Pelo menos foi isso que ele fez ao longo do dia de hoje, quando reagiu apenas com uma declaração, apenas com uma ameaça velada à encampação da Gazprom na Alemanha. Não sei se você tem essa leitura também, Tanguy. Eu tenho a impressão também de que o dia a dia da guerra, né, ele é um dia a dia intenso. Assim, o Putin deve se ocupar de várias frentes, deve ter consultas militares, deve ter consulta acerca de assuntos domésticos, deve falar com o ministro da Economia, tem que separar um horário do dia para falar com o Macron, que liga para ele todo dia. Enfim, então, talvez, Daniel, quando a Alemanha faça uma declaração como essa, você demore alguns dias até que seja feito um estudo. Vem cá, quais são as empresas, em que eu posso áreas, fazer, né, em que setores, quais são as empresas alemãs, o que pode ser feito. Exatamente. Então, quando a Alemanha dá uma declaração como essa, que vai encampar a Gazprom e tal, ela já fez um estudo de alguns dias, né? Alguns dias, algumas semanas, talvez. Pô, dá para fazer, não dá, é viável, quanto tempo, quais são as implicações, isso mexe com que setores, que áreas, né? Que interesses. Então, me parece que a Rússia também precisa de um certo tempo para poder lidar com isso, né? Então, talvez, ao longo dos próximos dias, a Rússia, nesse momento, já deve estar pensando na possibilidade, talvez ao longo dos próximos dias Agora, uma possa outra ter algum notícia, tipo e de essa me resposta. chamou muito a atenção ao longo do dia de hoje, foi o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciando que impedirá a Rússia de realizar o pagamento de suas dívidas em dólares por meio de bancos americanos. Eu acho que todo mundo lembra a tensão que aconteceu há alguns dias, onde não se sabia se a Rússia ia ou não ia pagar os seus compromissos de dívida externa, e aí foi feita lá uma remessa. Os russos disseram, a remessa já foi. Aí os americanos disseram, ainda não recebi. Né, os credores americanos ou os credores que receberiam dentro dos Estados Unidos. E um dia depois o dinheiro acabou pingando. Dentro dessa nova diretiva do Tesouro Americano, os bancos americanos não podem mais ser usados. Ou seja, o que o governo americano está querendo fazer é constranger a Rússia de tal forma que ela entre em default, que ela entre em calote. Né? Isso está muito Uhum. claro para mim numa ação como essa. Quer dizer, agora você se vira, como é que você vai pagar, como é que você vai honrar o crédito com os seus credores e assim por diante. É claro que isso pode ter um efeito colateral sobre esses credores, é claro que isso vai gerar desconforto, eventualmente, para cidadãos americanos, mas a postura é a seguinte, olha, eu quero que a Rússia entre em default, porque ela entrando em default,
o mercado se fecha para ela. Mesmo em relação aos chineses, ela vai ter mais dificuldade. Os chineses levam em consideração o prêmio de risco, os chineses levam em consideração outros aspectos que estão envolvidos e tal. Então, existe aí uma economia americana, um tesouro dos Estados Unidos dobrando, triplicando, quadruplicando a aposta e me parece que, nesse caso, trabalhando ativamente para fazer a Rússia quebrar, para que a Rússia entre em default no que diz respeito aos seus compromissos externos, aos seus compromissos de dívida externa. A Rússia pode ainda buscar algumas alternativas, claro, tem uma parte das suas reservas internacionais ao seu dispor ainda, mas a ver como é que os russos vão reagir em relação a isso. Ainda não está claro qual vai ser a reação deles, mas me pareceu um movimento bastante forte. Outra coisa que também chamou a atenção, a União Europeia hoje destacou que pretende, né, proibir as importações de carvão da Rússia e impedir que navios russos tenham acesso aos portos europeus. E aí, meu amigo, saiu da Rússia, vai pelo Ártico para chegar no Brasil, para chegar no raio que o parta, mas não vai poder parar em porto europeu, o que efetivamente acaba sendo um ato bastante hostil, né? Uma postura bastante agressiva. E destacou também que vai reduzir as compras de petróleo do país. Mas que isso está em análise ainda, reduzir as compras de petróleo. Procurei com muita atenção a palavra gás, mas não apareceu, né? Na declaração europeia. Gás não apareceu. Procurei. Você procurou bem mesmo, botei Daniel? lá Não tinha mesmo? Tem inclusive certeza? naquelas ferramentas que tem quando a gente lê texto. Find, né? Cadê gás? Não tem. Não tem gás, não tem uma coisa complicada. Os europeus estão aí circundando. De novo, gente, se sancionou, não tem como tirar a sanção. E os europeus sabem disso, a não ser que a Rússia recue de forma efetivamente significativa. E depois que sancionou o gás, faz como, Tanguy? Se a economia desmoronar, se der recessão, se der inflação, se as pessoas começarem a morrer de frio, se o desemprego disparar, como é que volta com a tal das compras de gás em relação à Rússia? Por isso que os europeus estão pensando 1, 2, 3, 4, 10, 12, 18, 41 vezes, hoje é o 41º dia de guerra, se eles efetivamente vão sancionar o gás russo. Beleza. Daniel, eu queria falar um pouquinho sobre o discurso do Zelensky na ONU, né? A gente falou ontem que a Rússia, né, tinha convocado uma reunião do Conselho de Segurança da ONU para falar sobre os acontecimentos em Bucha, né, exatamente para denunciar, né, a fraude que seria aquela morte dos civis em Bucha e tal. E hoje, portanto, né, nessa terça-feira, foi o dia de se ouvirem pessoas, né, que pudessem afirmar que houve, de fato, massacre de civis ou que não houve. E o Zelensky, naturalmente, foi convidado a falar. E o Zelensky ele usou um recurso muito inusitado para o Conselho de Segurança da ONU, que foi um vídeo. É muito incomum se passar em vídeos. Aliás, deu problema técnico, inclusive, demorou para passar e tal, mas finalmente ele passou um vídeo. Normalmente o Conselho de Segurança é um espaço no qual você ouve muitos relatos, né? As pessoas falam muito, discursam e tal, longos discursos, mas hoje o Zelensky optou por passar um vídeo, obviamente à distância, né? Mas um vídeo teletransmitido, um vídeo extremamente forte, tá? Ele mostrou imagens duríssimas de Bush, enfim, o que foi relatado, eu não vi o vídeo, tá? Não sei nem se foi divulgado, mas um vídeo graficamente perturbador. O objetivo era esse, um vídeo curto, mas graficamente perturbador. E ele deu uma declaração bastante dura, né? O que ele disse estamos prontos para fechar a ONU, para a ONU deixar de existir. Vocês acreditam que o tempo do direito internacional acabou? Não tem mais direito internacional? Se a resposta é não, temos que agir imediatamente, né? Então, a ideia dele para o Conselho de Segurança a ação tem que vir agora. Óbvio que a gente sabe que o Conselho de Segurança é incapaz de fazer qualquer coisa, porque a Rússia tem poder de veto, então qualquer coisa que foi proposta, a Rússia ou a China, né, podem vetar, então nada vai ser aprovado, mas de qualquer maneira que há uma pressão bastante grande, né, conforme divulgar aquilo que ele vê como as agressões na região de Bucha ali, de fato acontece, e ele comparou aquilo que aconteceu em Bucha ao domínio do Estado Islâmico, né? Então, isso aqui parece que o Estado Islâmico entrou numa cidade ucraniana, é possível, né? A gente chegou num ponto no qual a Rússia é comparada, portanto, a um grupo terrorista. O Zelensky também, Daniel, discursou no parlamento espanhol. A gente já manjou aqui, já tem tempo, qual é a tática do Zelensky já sei, toda vez que ele faz falou de Guernica. um discurso em algum lugar. Não é possível. Guernica. Sabia. Perfeito, né? Ele foi lá, voltou na história,
Onde é que eu vou encontrar aqui uma coisa importante, que tenha morrido muito espanhol, que vai tocar o coração das pessoas? Então, Guernica, Daniel, batata, o que está acontecendo na Ucrânia? Vocês, espanhóis, sabem o que aconteceu em Guernica durante a Guerra Civil, é a mesma coisa que está acontecendo aqui, né? Quem está fazendo isso, portanto, são equivalentes aos nazistas que bombardearam, não sei o quê. A mesma história, tá? Então, velho recurso dele, que ele vem usando ao longo dos últimos discursos todos. Ainda do ponto de vista diplomático, Daniel, parece que a moda do momento, nos primeiros dias ali, era colocar sanções e tal, depois virou os oligarcas, né? Então, e agora é a expulsão de diplomatas. Só no dia de hoje, Daniel, a Dinamarca expulsou 15 diplomatas russos por espionagem. A Itália expulsou 30 diplomatas russos por espionagem. A Suécia catou todo mundo que tinha lá, achou 3, expulsou os 3. A Espanha expulsou 25 diplomatas. A Eslovênia expulsou 33 diplomatas russos. E a Romênia declarou 10 funcionários da embaixada russa no país como persona non grata. Lembrando que ontem o dado que a gente trouxe era que só entre França e Alemanha eram 75, né, diplomatas expulsos. A gente já está falando. Ontem o dado era de 300 diplomatas expulsos no total. Hoje, Daniel, 15 mais 3, 45, 48, 60, 70, 100, 110. Só hoje já foram mais de uns 120, né, de trabalho diplomatas lá no Palácio do expulsos. Itamaraty da Rússia, hein? Onde é que vai arrumar computador para tanta gente? Como é Vai que vai faltar. fazer isso? Exatamente. Todo mundo Vai vai ter que levar o fazer laptop. trabalho Vai ter que levar o remoto, né? laptop, Deve ser, né? Porque mouse. não tem espaço para todo mundo ali trabalhar no mesmo ambiente. Ou revezamento. Reveza, turno da manhã, turno da tarde, turno da noite, turno da madrugada. Aí todo mundo consegue trabalhar. Porque vai faltar mesmo. Tá todo mundo voltando para Moscou. Impressionante o momento. Assim. O momento agora é, de fato, da expulsão dos diplomatas russos. Mundo afora, O todos Tanguy, acusados de hoje, os espionagem, Estados Daniel. Unidos, o Reino Unido e a Austrália, eu achei isso, no mínimo, diferente. Eles acabaram anunciando, né, que vão cooperar no desenvolvimento de mísseis hipersônicos e tecnologia de guerra eletrônica. E me parece, e eles sugeriram isso, que o objetivo é conter a extensão militar da China. Rapaz, o negócio descacetou mesmo, né? Guerra entre Rússia e Ucrânia trouxe de volta a paz armada, trouxe de volta a corrida armamentista, seja o que Deus quiser, hein? Daniel, o que mais me chamou a atenção nessa decisão é que, na verdade, sim, já tinha desde o ano passado aquela cooperação mais avançada em torno dos submarinos e tal, entre Estados Unidos, Reino Unido e Austrália. A França Você lembra que reclamou a gente horrores, repercutiu isso né? aqui bastante no plantão? Porque a Austrália tinha um contrato com a França, rompeu o contrato com a França para fechar uma parceria com o Reino Unido e Estados Unidos. E aí agora, Daniel, eles estão avançando mais para desenvolver a tecnologia de armamentos supersônicos. E isso me chamou muita atenção porque é sinal dos tempos. Assim. Uma parte da justificativa norte-americana para abrir essa cooperação com o Reino Unido e a Austrália é a necessidade de uma cooperação maior entre setores tecnológicos para não ficar para trás diante da tecnologia desenvolvida pela China. Olha o mundo no qual a gente está. 20 anos atrás, isso era inconcebível imaginar que, eventualmente, a China, em alguma área, pudesse estar mais avançada do que países como Estados Unidos, Reino Unido e Austrália. Hoje, isso já me parece uma realidade, já é um país que tem um desenvolvimento de novas tecnologias mais acelerado, mais avançado do que Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, a ponto desses 3 países se juntarem para unirem esforços exatamente para tentarem se contrapor, pelo menos alcançar a tecnologia chinesa, que está em cooperação direta com a Rússia. Né? Então, o lance também o que não é a China sozinha, né? É que China e Rússia, nesse sentido, têm uma cooperação, têm cooperações tecnológicas e, eventualmente, armamentos chineses poderiam ser vendidos pela Rússia, um risco que Estados Unidos, Reino Unido e Pô, Austrália e a identificam Polônia, hein, atualmente. rapaz? A Polônia assinou um acordo para comprar 250 tanques Abrams dos Estados Unidos para fortalecer a sua defesa doméstica. Sei lá, cara, eu tô achando que a Polônia tá pronta para guerra, tá pintada para guerra. Ó, Rússia, se vier para cima de mim, eu já tenho tanque aqui, hein? Ó, tecnologia nova, moderna. Tô vendo aí que tá funcionando bem na guerra da Ucrânia, negócio de tanque, né? Claro que fica aqui a ironia que os tanques têm sido bastante questionados, mas o fato é que a Polônia anunciou aí uma compra aí de tanques americanos. O Ô, tanque tem freio, rapaz, a Daniel? promessa é que vem A com Polônia não freio. A tem freio? promessa é que vem com freio. Se a Polônia vai tirar o Ah, é? freio, nós não sabemos. Mas o tanque vem com freio para que seja
que seja bem cuidado. Vamos ver. Então, Com entramos certeza. É o no momento. Por quadro aqui, favor, Polônia sem freio, porque dispara o a gatilho. Polônia segue sem freio. Então tá bom. A Polônia ontem, Daniel, virou a metralhadora para a Alemanha. Falou assim: Dona Merkel tem culpa no cartório. A Alemanha não superou ainda, não lidou Rapaz, direito eles ainda com a sacaram a Segunda carta do Guerra nazismo, rapaz. Mundial Fiquei... e Foi tal. ousado isso, hein? Pois é. E hoje o alvo foi a França. Tá? Hoje o que ele disse foi o seguinte: ninguém negociava com Hitler. Mentira, que tinha gente que negociava com Hitler sim. Mas falaram isso porque ficou bonito na frase. Ninguém negociava com Hitler. Né? E está seu Macron aí negociando com Putin. Será que nós deveríamos ter negociado com Hitler, com Stalin ou com Pol Pot? Será que esse é o equivalente? Né? Porque está Macron aí negociando com a Rússia, com Macron. Quantas vezes Macron não sentou para negociar com Putin e está aí o resultado? Então, assim, a Polônia se tornou, Daniel, aquela pessoa que ninguém quer dar carona. Porque é a pessoa que enche o saco, fala o tempo todo, puxa a coisa do passado e tal. Então, esse foi o recado da Polônia hoje, além de fazer uma pressão bastante grande para que sanções sejam impostas, mais uma vez, e não é a primeira vez que a Polônia fala isso, contra a sociedade russa. Não é somente o governo, não é somente a economia, a sociedade vai ter que sofrer. Então, está dizendo que tem que banir a emissão de qualquer visa para o espaço Schengen. O espaço Schengen, portanto, é o espaço de livre circulação completa, né, na Europa, para qualquer russo, a não ser por motivos humanitários. Motivo humanitário, beleza. Tirando isso, nenhum russo pode ter visa, pode ter visto para entrar no espaço Schengen. Né? Então a Polônia segue tendo noites mal dormidas, revirando para um lado e para o outro e pensando o que ela vai fazer para sacanear a Ô, Rússia e Tanguy, em você quem que ela vai sabe jogar que a eu culpa, tenho uma Daniel. teoria sobre isso. O objetivo da Polônia é ser notada todos os dias, é ser pauta do Petit Jornal todos os dias, e está Tá dando dando certo, certo. exatamente. Porque, Tanguy, a Polônia teme o seguinte, cara, se eu for esquecida, não custa nada a Rússia invade isso aqui, rapaz. E ninguém vai lembrar. Ninguém vai E ninguém vai lembrar. Quando lembrar. descobrirem que tem que vir defender porque eu sou da OTAN, já foi. Já foi. Então, a Polônia ela tem que ser lembrada todos os dias, né? Porque quando ela faz essa movimentação midiática, o pessoal lembra assim, ih, gente, a Polônia tá tudo bem lá? Tá tudo bem? Ah, então tá bom. A Polônia tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá bom. Então, a Polônia ela tem que ser lembrada, Tanguy. É uma forma de autoproteção, de autodefesa que a Polônia estabeleceu como meta e está funcionando. Está funcionando porque o tempo todo a gente fala na Polônia, nas movimentações da Polônia, e claro que a Rússia está observando isso também. Pois é, Daniel, eu sei que Quero. você quer chegar nos Estou oligarcas, sei que hoje bastante. você está animado para falar dos oligarcas. Só tem duas pautas para trazer antes aqui, Daniel. Uma tendência que a gente já vem vendo há algumas semanas, que é que esse ataque russo à Ucrânia acaba aumentando o interesse pelos países entrarem na OTAN. Então, dois países pediram, falaram assim, porra, OTAN, dá uma acelerada no meu negócio aí. Pô, pedi para entrar aí, pô, tá demorando, se pudesse dar uma acelerada, que fora a Bósnia, né? A Bósnia tá doida para entrar na OTAN. Já falando sobre isso aqui também, a Rússia considera que se a Bósnia entrar, vai ser considerado um ato hostil. A Bósnia é um país que tem muito sérvio vivendo lá dentro, mas uma parte importante do país é chamada, uma parte importante da Bósnia, tá? É chamada de República da Sérvia, né? E que é do lado da própria Sérvia, né? Do Estado sérvio. E o Kosovo, Daniel, o Kosovo também falou assim, ô, Tan, porra, deixa eu entrar aí, cara, nada a ver, porra, tô querendo entrar aqui. Só que o Kosovo tem um problema mais sério até. Né? A situação da Bósnia é complicada, né? Que a pressão russa. A Kosovo tem um problema maior ainda, que é não apenas uma oposição ainda maior por parte da Sérvia e, portanto, da Rússia também, como o fato de que dos 30 países da OTAN, 4 não reconhecem o Kosovo, que são Espanha, Grécia, Romênia e Eslováquia. Tá? Mas, de qualquer maneira, o Kosovo falou assim, lembra de mim, não esquece de mim não. Porra, me bota para dentro da OTAN aí, porque estou bolado, estou com medo. Vai que a Sérvia quer fazer de mim como se fosse a Ucrânia da Rússia, né? Quer invadir aqui. Eu não tenho como dar uma segurar por muito tempo. A OTAN já tem tropas aqui no Kosovo, já fica mais fácil, está tudo em casa, Ô, e, Tanguy, portanto, eu me sentiria mais você sabe que seguro. o Kosovo E recebeu um outra zap de coisa, diga. volta, né, desse pedido. Que foi o seguinte, o Kosovo, eu não sei se você lembra, tem tropas da OTAN aí, minha filha. Ô, minha filha, pô, calma aí, cara. Tem Pô, tá tropas reclamando aí, de quê? gente.
A Ucrânia estava doida para É ter tropa isso. da OTAN Você lá está dentro? dentro da Tem. OTAN Pô, você e tem. não percebeu É, ainda que a gente exatamente. já está te protegendo, a gente já está aí do teu lado, já está de mãos dadas. Vamos sair daí algum dia? Acho que não, porque não tem perspectiva da gente sair. Porque se a gente sair, a gente sabe que a Sérvia invade, então vamos manter a nossa posição. Então, essa foi a resposta da OTAN para o Kosovo, né, Tang? Pô, Kosovo, fica quieto aí, pô, fica tranquilo aí, fica aí, irmão. Pô, tu já tem tropa aí, cara, tá reclamando do quê? Eu queria fazer uma menção honrosa ao crescimento do professor Daniel Souza ao longo das lives aqui, que ele já foi capaz de falar Kosovo, né? Ao invés de Kosovo. Então já melhorou muito, Daniel. Eu quero até passar para não dar tempo de você errar mais uma vez. E aí o próximo ponto que eu queria trazer, Daniel, é que a União Europeia, também, a União Europeia também não é fácil, tá, Daniel? Também está sem limite, está querendo pensar o que a gente vai sancionar agora. E a União Europeia lembrou que o Putin tem duas filhas. E falou assim, são elas Mora na agora. Europa, Então, as a União meninas moram Europeia na está Europa, vendo como moram é lá que na Europa pode agir. Ocidental. Exatamente. Exatamente. Então, tem duas filhas do Putin. Uma se sabe que morava, não se sabe se mora ainda, nos Países Baixos. Naturalmente, a Rússia tem todo um esquema para ocultar a identidade delas. Naturalmente, o Ocidente também deve ter maneira de conseguir identificar, tentar identificar, deve ter pistas e tal. Mas, aparentemente, as filhas de Vladimir Putin podem ser sancionadas também. Tá? Dito isso, Daniel, eu queria puxar a vinheta para você falar Vamos lá. sobre os oligarcas russos. Pode ser? Então, vai. Tang, hoje saiu a lista da Forbes, a lista dos bilionários. E foi um massacre nos oligarcas russos, Tanguy. Você não vai acreditar, rapaz. Mas Ai, empobreceram muito. empobreceram, Para empobreceram. começar, 34 russos deixaram a lista de bilionários. Ou seja, não tem mais um patrimônio igual ou superior a US$ 1 bilhão. 34 oligarcas russos já estão aí num momento difícil, estão ali com centenas de milhões de dólares de patrimônio, é um momento delicado, porque eles não podem mais ser classificados como bilionários. Mas temos ainda 83 cidadãos russos que permanecem com sua fortuna acima de US$ 1 bilhão. E esses bilionários juntos têm algo em torno de 320 bilhões de patrimônio. Mesmo assim, foi uma queda muito expressiva em relação ao ano passado, uma queda de 45%. Ou seja, os bilionários russos estão empobrecendo aí, Tanguy. O pessoal está tendo a vida difícil, está tendo aí que cortar despesas essenciais, está tendo que cortar ali, né? Na, na... Nossa, aí virar Muita milionário deve ser humilhação. muita humilhação, né, cara? Imagina, se era bilionário, vira Agora, tem milionário. Nossa, mais. que A horror, cara. China, ela perdeu 87 bilionários, rapaz. Mas aí foi mais por conta do endurecimento das regras do governo chinês em relação a alguns dos principais empresários do país. E isso acaba, na prática, sendo um elemento que mexe, sem dúvida alguma. Mas a China está bem ainda. A China ainda tem 607 bilionários no país e a fortuna deles somada é de 2,3 trilhões de dólares. Em primeiro lugar, à frente da China, nós temos, claro, fala, Peraí. Daniel, peraí, só. trilhões, isso, 2,3 os trilhões de dólares. 607. É tipo um É PIB, é um isso, é PIB e meio isso. do Brasil, é Os isso? 607 Tá, tá bilionários da bom. China. Os 607 bilionários do país comunista chamado China, entendeu? E eles têm aí 2,3 Tá. trilhões de dólares de patrimônio quando nós somamos todos os patrimônios. E, claro, o primeiro lugar, Estados Unidos, tem 735 bilionários. Veja você. E a fortuna somada desses 735 bilionários tem 4,7 trilhões de dólares. A título de curiosidade, temos aqui o top 5 dos 5 maiores bilionários do mundo. Em primeiro lugar está o Fanfa, o fanfarrão do Elon Musk. O twitteiro do Elon Musk, o rapaz que chama lá o Putin para mão, para pancadaria, para mano a mano. Ele está com um patrimônio de 219 bilhões de dólares. Em segundo lugar está o Jeff Bezos, da Amazon, com patrimônio de 171 bilhões de dólares. Em terceiro lugar, veja você, Tanguy, Bernard Arnault, da Louis Vuitton, com 158 bilhões. Em quarto lugar, Bill Gates, que não para de cair nesse ranking, né? O Bill Gates não está no melhor momento, né, rapaz? Muita 129 decadência, bilhões de muita dólares de decadência. patrimônio. E em quinto lugar, o Buffett, Warren Buffett,
que tem aí 118 bilhões de dólares de patrimônio. Quer dizer, a gente ainda tem uma concentração expressiva dos americanos nessa lista. Lembrando que nós temos 62 brasileiros na lista de bilionários da Forbes, ou seja, pessoas que têm um patrimônio pessoal superior, igual ou superior a 1 bilhão de dólares. Fica aqui o registro, Tanguy, os patrimônios dos bilionários na Rússia estão vivendo aí momentos difíceis, estão diminuindo, e nós estamos aqui acompanhando esse momento de dificuldade, de dor desses bilionários que agora são milionários. Pois é, gente. Então, assim, terminando com essa nota de tristeza, né? Assim, claramente a extrema pobreza avançando no mundo, com pessoas tendo dificuldade, pagando o rotativo do cartão de crédito, uma situação muito difícil, realmente muita dor, que fica aqui o nosso agradecimento aos nossos ouvintes, aos nossos apoiadores. Se você é ouvinte, a gente agradece demais, porque você ajuda demais a fazer com que mais pessoas conheçam o Petit Jornal, né? Então, enfim, ajuda inclusive no algoritmo, você recomenda, pô, melhor ainda. A gente, lembrando, está em todas as plataformas, né? Está no Spotify, Deezer, Apple Podcast, todos os agregadores de podcast, no YouTube, no Instagram, que é onde está gravando essa live, aliás. Enfim, você pode ouvir a gente em qualquer uma das plataformas. Tem a nossa favorita, né, Daniel? A nossa xodó, que é a Aurelo, né? Que é a plataforma que valoriza os produtores de conteúdo, podendo ouvir a gente por lá. Ouçam. E se você se tornar apoiador, se você é apoiador, na verdade, fica um agradecimento maior ainda. Né? A gente só consegue fazer essa aventura que está sendo fazer esse plantão aqui diário, né? Buscar pauta, gravar, editar, subir, né? Enfim, fazer tudo que a gente tem que fazer com essa enorme equipe que nós amealhamos ao longo do tempo, que somos eu e o Daniel, por causa de você, porque você é apoiador, porque você chega junto com a gente, então isso faz muita diferença. E se você ainda não é apoiador, você pode acessar o nosso site. Sim, vou manter a resistência do www.petijornal.com.br. Tem uma aba chamada Apoie o Petit. Você clica lá e se torna apoiador do Petit Jornal. Tem várias maneiras de apoiar o Petit. E vai ficar aqui também o nosso muito obrigado para você. www não se fala desde 1998. Mas ele segue firme. Ele segue firme. Eu admiro a resistência dele em falar o www. Lembrando que nessa terça-feira, 5 de abril, nós tivemos uma aula gratuita do Petit Jornal sobre OTAN. Dá uma olhada lá no podcast, não, no canal do Petit Jornal no YouTube, que a aula está lá disponível. Inclusive, tem outras aulas gratuitas lá disponíveis. A gente sempre oferece a cada 5 semanas, em média, uma aula gratuita lá no canal do Petit Jornal do YouTube. E fica o convite para o pessoal conhecer o projeto irmão do Petit Jornal, o Petit Cursos, petitcursos.com.br, ou, como o Tanguy diz, www.petitcursos.com.br, que é o sistema de streaming do Petit Jornal. http://www.petitcursos.com.br. Ok, lá no petitcursos.com.br tem um sistema de streaming, tem todas as aulas da nossa biblioteca. A pessoa assina, passa a ter acesso a todo o conteúdo, pode participar das aulas que acontecem semanalmente, tem direito a certificado. Dá uma olhada no site que eu tenho certeza que você vai gostar. E ratificando aqui a sugestão do Tanguy, o aplicativo da Aurelo é o único que remunera os produtores de conteúdo. Então fica aí a sugestão para ouvir o nosso podcast por lá. Isso aí, Daniel. Então amanhã estamos de volta para mais um plantão, né, do 42º dia, torcendo para ter menos assunto, né, na guerra, que seria sinal de um arrefecimento. Não parece razoável, né, mas vamos torcer. Amanhã estamos aí. Tchau, valeu, tchau. gente. Um abraço. Até mais. Pronto. Aí, que moleza aí. Que dia tranquilo, hein? Coisa boa. Oi, chefe. É isso. Um dia light, um dia Olha que, aí. porra, a gente quase não trabalhou, O né? pessoal aí É isso. participou da live. E teve gente que nos acompanhou na live e também na aula, Tanguy. Isso é muito legal, Na cara. live Isso é muito e agora. legal, pessoal. É isso. O pessoal que Muito ajuda bom. a gente, Muito que bom. prestigia o Petit Jornal. É, sem dúvida, algo notável. E fica aqui o nosso abraço a cada um de vocês. Não, o pessoal está dizendo que o Zidane abdicou do plantão. Não abdicou não, gente. Ele está aqui, ó. Pera aí. Está aqui acompanhando o plantão. Tá? Ele está meio bolado que ele está com sono, ele queria estar dormindo, mas está aqui, firme e forte. E aí tem um no cara plantão chato do falando, Petit. né? Tem aqui do lado dele, que não cala a boca. Aí o cara reclama, né?
Não, na verdade, Daniel, o melhor sono dele é enquanto eu estou dando aula. Ah, Enquanto eu estou dando aula, entendi. ele dorme aqui, largado. Se eu paro de dar aula, ele acorda, ele fica Aí é chateado, aquele ele, ele, soninho, deve ser ele, aquele ele soninho relaxa, que, pô, né, tem que. com, Tipo, com... tipo televisão, quando você tá. É o soninho. É. Rapaz, você Televisão, sabe que eu é sou isso, é especialista em isso, é soninho, isso, né, é cara? Em isso, é isso. É soneca. exatamente isso. Soneca é comigo mesmo, cara. Opa, sei Conheço disso, todos os meandros dessa arte. Isso é uma arte, né, sei Tanquinho? disso. É É como deitar no lógico, olha aí. sofá, né? A posição, né? O tipo de filme. Daniel, filme de Pô, chuva. maravilhoso, cara. Porra, Maravilhoso. choveu no Dorme na filme, hora. meu amigo. Dorme na hora. Agora Porra, tem até maravilhoso. É o aplicativo melhor. com som de chuva para as pessoas dormirem, cara. Você sabia disso? Ah, Mas não mas é é uma igual. Mas não é tentativa. igual. É uma O tentativa. filmezinho, o filmezinho é diferente. Ei, Rafa. É isso. Pessoal que comprou selos aí, ó. Pessoal, o selo tá vendo aí. A Renata acabou de comprar um selo aí. Estão chamando o Zidane de Olegato. Vou ver a conta bancária dele para ver se ele é bilionário ou se É, tem tornou que apenas um investigar isso milionário aí. aqui. Eu ainda acho, eu tenho a É, teoria que o tem que Zidane investigar, é tem o que ver. laranja do Tanguy. Ele pega os selos, aí ele faz assim: um para mim, um pro Daniel, um pro Zidane. Eu pro Zidane. É isso. Tá bom, gente. É, Vamos tá bom, lá. né, Daniel? Vamos, Valeu, vamos obrigado a editar? todos, gente. Tchau, Tá tchau. maravilha. Valeu, gente.